Você já percebeu que a nossa geração desaprendeu a descansar? E eu não estou falando apenas de dormir. Estou falando daquele silêncio verdadeiro, onde a mente finalmente para de correr. Porque hoje, até o descanso virou ansiedade. Você deita na cama, mas a cabeça continua acelerada. Você tenta relaxar, mas sente culpa por estar parado. Você abre o celular só por alguns minutos. E quando percebe, perdeu 2 horas da própria vida. A geração moderna não descansa. Ela apenas se distrai. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Talvez o maior vício da nossa geração não seja a dopamina. Talvez seja fugir de si mesma. Porque ficar sozinho em silêncio se tornou quase insuportável. Sempre precisamos de um vídeo, uma música, uma conversa, uma notificação, algum estímulo constante. Como se o vazio interno pudesse ser abafado pelo barulho externo. Mas sabe o que é assustador? Quanto mais distraídos ficamos, mais cansados nos sentimos. E isso parece não fazer sentido. Como alguém pode estar exausto sem carregar peso físico? Como alguém pode acordar cansado mesmo depois de dormir? Talvez porque o que está cansado não seja o corpo. Talvez seja a alma. O filósofo Byung-Chul Han dizia que a sociedade moderna deixou de ser uma sociedade da disciplina para se tornar uma sociedade do desempenho. Antes as pessoas eram obrigadas. Hoje elas se exploram sozinhas. E isso muda tudo. Porque agora o chicote está dentro da própria mente. Você sente que precisa produzir mais, crescer mais, aparecer mais, melhorar mais, responder mais rápido, ser interessante o tempo inteiro. E quando para, sente culpa, como se descansar fosse fracassar. A geração que nunca descansa não está apenas cansada, ela está emocionalmente esgotada. E talvez o mais triste seja que muita gente nem percebe isso, porque viver acelerado virou normal, responder mensagens instantaneamente virou normal, consumir informação sem parar virou normal, estar mentalmente cansado o tempo inteiro virou normal. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que acontece com um ser humano que nunca desacelera? Porque existe algo que o mundo moderno está destruindo silenciosamente. A nossa capacidade de sentir presença. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente sente que os dias estão passando rápido demais. Porque a mente nunca está no agora. Ela está preocupada com o futuro, presa ao passado ou anestesiada em distrações. Nunca presente. E quando você perde a presença, começa lentamente a perder a própria vida. Existe uma frase antiga que parece mais atual do que nunca. O homem sofre mais na imaginação do que na realidade. Sêneca escreveu isso há quase 2000 anos. E mesmo assim, parece uma descrição perfeita da mente moderna. Porque hoje nós estamos constantemente antecipando problemas, pensando demais, simulando cenários, criando diálogos imaginários, tentando controlar coisas que ainda nem aconteceram. A ansiedade moderna nasce muito disso, da incapacidade de simplesmente existir, sem precisar prever tudo. E talvez seja por isso que o silêncio assusta tanto. Porque no silêncio, você finalmente escuta os pensamentos que estava tentando evitar. Quem eu sou sem distrações? Por que eu me sinto vazio mesmo consumindo tanto? Por que nada parece suficiente? Por que descansar parece errado? E aqui está algo perigoso. Uma mente cansada começa a perder a capacidade de contemplar. Tudo vira consumo rápido. Vídeos rápidos, pensamentos rápidos, relações rápidas, prazer rápido, mas a alma humana não foi feita para viver assim. Existe um motivo pelo qual tantas filosofias antigas valorizavam: o silêncio, a solitude, a contemplação, a presença. Jesus foi para o deserto, Buda abandonou o palácio. Os estoicos buscavam momentos de introspecção. Porque existe algo que só nasce quando o barulho acaba: consciência. E talvez o maior medo da nossa geração seja justamente esse: perceber que viveu ocupada demais e consciente de menos. Carl Jung escreveu: quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Mas o mundo moderno faz exatamente o contrário. Ele treina você para olhar para fora o tempo inteiro. A vida dos outros, a opinião dos outros, o sucesso dos outros,
a aparência dos outros. E nesse processo, muita gente perde completamente o contato consigo mesma. Talvez seja por isso que existe tanta comparação. Porque pessoas desconectadas de si mesmas começam a medir o próprio valor pela validação externa. Curtidas, visualizações, status, aprovação. Mas nenhuma dessas coisas consegue preencher o vazio de alguém que não consegue mais sentir a própria existência. E o mais assustador é que essa exaustão virou identidade. Hoje as pessoas dizem, estou cansado, como quem diz o próprio nome. Como se o cansaço tivesse se tornado parte da personalidade moderna. Mas talvez você não esteja apenas cansado, talvez esteja vivendo longe demais de si mesmo. E existe uma coisa ainda mais profunda acontecendo. A nossa geração não sabe mais ficar parada. Percebe isso? Até nos momentos de descanso. Existe estímulo. Você assiste algo enquanto come. Usa o celular enquanto conversa. Escuta música enquanto pensa. Abre aplicativos sem nem perceber. Tudo precisa preencher o silêncio. Como se existir sem distração fosse desconfortável demais. Blaise Pascal dizia que grande parte do sofrimento humano nasce da incapacidade de permanecer sozinho em um quarto. Séculos depois, talvez nunca tenhamos provado tanto isso, porque hoje o silêncio virou ameaça. E sabe por quê? Porque no silêncio você encontra a si mesmo. E muita gente passou tanto tempo fugindo da própria mente que já não sabe mais quem realmente é. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem uma tristeza estranha durante a madrugada. Quando tudo desacelera, a consciência começa a falar. E ela pergunta coisas difíceis. Essa vida realmente faz sentido? Por que eu sinto que estou apenas sobrevivendo? Quando foi a última vez que me senti verdadeiramente vivo? Só que ao invés de encarar essas perguntas, nós nos distraímos novamente. Mais vídeos, mais estímulos, mais dopamina, mais barulho. Mas distração nunca curou o vazio existencial. Só adiou o encontro com ele. O livro de Eclesiastes já dizia algo assustadoramente atual. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Olha a profundidade disso. Porque talvez seja exatamente isso que estamos fazendo. Correndo o tempo inteiro, sem saber para onde. Produzindo sem presença. Consumindo sem consciência. Vivendo sem sentir. E quanto mais aceleramos, mais vazios ficamos. Talvez porque a alma humana não precise apenas de produtividade. Talvez ela precise de significado. E significado não nasce no excesso de estímulo. Nasce na presença, na contemplação, no silêncio, na coragem de finalmente parar e escutar a própria vida. Porque existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar vivo. E talvez a geração que nunca descansa esteja lentamente esquecendo disso.